Graça e paz, queridos, amém? Vamos colocar de pé, o irmão está chegando. Vamos dar início ao culto nessa noite. Aleluia. Amém. Você pode abraçar a pessoa que está ao seu lado nesse momento? Os diáconos, quem puder vir aqui para frente, vem aqui para frente. Aqueles que podem. Abraça essa pessoa, porque quanto é bom estar aqui com você. Aleluia. Como é bom estar na presença do Pai, amém? Eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos. Senhor, nós te adoramos. Nós estamos aqui, Senhor, e nós damos início a esse culto nessa noite. Obrigado, Senhor.
Thank
Deixar os seus sonhos de lado para pegar os sonhos de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus e viver intensamente, entregando a sua
foto. Os filhos tecnômicos são os filhos imaturos ainda, filhos novos, filhos que ainda não aprenderam a vontade do Pai para ele, a vontade do Pai para o corpo, e ainda não assumiram responsabilidade no reino. E o que é um filho tecnômico? É os filhos alhos que cuidam dos filhos tecnômicos. Então nós que somos maduros e cremos nisso, cuidamos daqueles que vão chegando na casa e vamos dando direção para que eles possam amadurecer. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que o Senhor ministrou na terça-feira ao meu coração, sobre a cruz de Cristo. Mas para chegar na cruz de Cristo, eu preciso voltar com você um bom parte atrás, para que você possa compreender o que é o significado da cruz. A cruz não tem muita importância. A cruz não é um símbolo cristão, nunca foi. A cruz não na verdade, a cruz é um martírio. A cruz era a forma de Roma sacrificar os seus inimigos. Era a forma de expor publicamente os seus inimigos à morte. Era, naquela época, a pior morte possível de um ser humano dado ao outro. Era um homem pregado, açoitado, pregado numa cruz, aonde ele, aos poucos, iria morrendo asfixiado e derramando o seu sangue por completo. E se ele demorasse muito morrer na cruz, eles quebravam os seus dois joelhos, para que ele então não pudesse levantar, porque quando ele abaixava, ele sufocava e juntava água no seu pulmão. Então ele precisava levantar, então ficava nessa luta. Então eles iam quebrar os joelhos dele, porque os pés também eram pregados, e ele então morria asfixiado numa dor e numa agonia terrível. E isso trazia medo aos seus inimigos, trazia medo aos inimigos de Roma. Era uma maneira de politicamente, ou a Babilônia política governamental, impor sobre as pessoas a sua vontade. Então hoje, antes de nós chegarmos na cruz, mas eu não vou falar especificamente da cruz, mas daquilo que estava na cruz. Antes de eu falar isso, eu quero voltar com você lá no Jardim do Éden, aonde Deus começou todas as coisas. No Jardim do Éden, eu acho que todo ser humano conhece, Deus fez um homem chamado Adão. Adão, a palavra Adão em hebraico significa humanidade. Adão representa toda a humanidade, como Cristo representa também toda a humanidade. Então Adão foi criado e para ele foi criado Eva. Um dia Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Se você está do lado do seu esposo, aí você diz: você não pode ficar só. Não é bom você ficar só, por isso que Deus fez eu para você. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só, e fez a mulher para ele, para completar ele. E nesse lugar chamado Jardim do Éden, jardim, a palavra jardim do Éden significa um lugar de delícia, um lugar na presença de Deus, onde tudo era perfeito. Ali Deus manifestou o princípio de todas as coisas. Deus manifestou que Adão e Eva eram seus filhos. Então Deus queria uma família de muitos filhos, porque Ele disse: multiplicai, frutificai e enchei toda a terra da minha glória. Ali o Senhor preparou uma esposa para Adão, que é a representatividade de Cristo. Então ali o Senhor manifestou que gostaria de preparar uma esposa para o seu filho. E ali o Senhor fez uma habitação eterna, aonde nós iremos voltar no futuro, que é a Nova Jerusalém. Então Deus manifestou um pai, uma esposa para o filho e uma habitação eterna. Nesse lugar, para que isso desse certo, Deus colocou naquele lugar o nome, o amor chamado amor. Repete comigo: amor. Ágape. Repete: ágape. O amor ágape significa o amor incondicional. Só quem tem esse amor é Deus. Nós nunca conseguiremos acessar esse amor até que Cristo venha e glorifique o nosso corpo. E a Bíblia diz que como Ele é, seremos. Mas lá naquele jardim do Éden, Deus manifestou o amor ágape, o amor incondicional. Por que é amor incondicional? É você ajudar o outro sem esperar nada em troca. É você amar o outro assim mesmo quando o outro te odeia. É você amar e você se doar para uma pessoa, entendendo que essa pessoa nunca vai te amar e nunca vai te ajudar. Esse é um amor incondicional. O que é incondicional? Que não tem condição. Não tem uma condição para que esse amor atue. Deus nos amou sem esperar nada de nós. Olhe para a pessoa de lá e diz assim: o amor ágape é Deus amando eu e você, sem pedir nada em troca. Deus te amou e morreu por você, mesmo que você nunca ame a Deus, Deus nunca deixará de te amar, porque o amor incondicional é um amor sem condição. Então lá no Jardim do Éden, quando Deus fez Adão e Eva, sabendo que eles iriam errar, mesmo assim Deus amou, e Deus preparou o jardim, Deus proveu tudo aquilo que Adão precisava e Eva, e fez tudo para que eles tivessem o melhor ambiente em sua presença,
o amor? Diga comigo, ágape. Diga ágape. Porém, para que isso também desse certo, Deus precisava, sabendo Deus que o homem não alcançaria esse amor, Deus então manifesta mais 3 amores para o homem. Então o amor ágape diga comigo, é o amor de Deus. Mas para o homem, Deus criou 3 amores e colocou no jardim do Éden. Qual foi o amor, pastor? Primeiro, o amor eros, diga comigo, eros. O amor erótico, o amor romântico. Eu sinto pela minha esposa não somente o amor ágape, mas o amor eros, o amor romântico, o amor de desejo pela pessoa a qual nós amamos. E esse amor eros, ele precisa ter condição. Repete comigo, condição. Eu amo ela porque ela me... E eu desejo ela porque ela me dê. Quem está entendendo? Então, Deus criou um amor que o homem tem, porque Deus não faz sexo, Deus não tem essa relação sexual com outro Deus. Então, esse amor eros, ele é simplesmente um amor, diga, humano. Segundo amor que Deus criou para o homem, o amor fileu. O amor fileu fala do amor para pessoas. É um amor que nós sentimos entre pessoas, entre amigos, entre companheiros. Esse é o amor fileu. E Deus colocou isso dentro de Adão e Eva, esse amor fileu, que também é um amor que precisa ter condição. Eu te respeito e te amo porque você me respeita e ama. O terceiro amor é o amor estronge. Repete comigo, estronge. Amor ágape, amor eros, amor fileu e amor estronge. O terceiro amor humano é o amor estronge, que é o amor entre família, é o amor de pai para com filho, é o amor de filho para com pai, é o amor de mãe para filha, é o amor de primo, é o amor de irmão. Então esses 3 amores humanos estavam dentro do jardim do Éden, manifestando, ou controlado, ou cuidado pelo amor, diga, água. Uau! Diga, irmão, é tudo perfeito. Porque Adão comeu aquela fruta. Era para a gente estar lá. Pensa que top seria. O amor perfeito. O amor eros perfeito. O amor fileu perfeito. O amor estronge. O amor pela pessoa que você ama, incondicional. O amor eros banhado pelo amor ágape incondicional. Porém, um dia, Satanás entrou no jardim, incorporado em uma serpente. Foi a primeira manifestação de incorporação de um espírito em um ser natural. Primeiro foi a serpente, e ele entrou e enganou o coração de Eva, levando Eva a comer do fruto chamado árvore do conhecimento do bem e do mal, aonde manifesta no homem o bem, mas também o mal. Então Deus não quer que você viva o bem, e também não quer que você viva o mal. Deus não quer nenhuma dessas duas para você. Deus quer que você viva a vontade dele, que nem é bem e nem é mal, é água. Está comigo ou não? Sim. Mas quando a Eva comeu, ela também levou o seu esposo Adão. E Adão comeu. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2. Deixa eu abrir para não dar o texto errado. Versículo 17 diz assim. Capítulo 3, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dela, nem nela tocarás, para que não morras. Então, quando o homem tocou nessa árvore e comeu esse fruto, a Bíblia diz que ele morreu. Repete comigo: morreu a parte espiritual do homem. E o que saiu do homem? A presença do amor ágape saiu da vida do homem. Aquele amor incondicional. Aquele amor, quando ele controlava o amor eros, controlava o amor fileu, controlava o amor estronge. Aquele amor que dava tempero, repete comigo, tempero. Aquele que dava sabor, aquele que dava algo que era precioso, que a gente nunca abandonaria, que a gente nunca machucaria, que a gente nunca feriria as pessoas por causa desse amor ágape. Banhado os 3 amores, mas naquele momento que Adão comeu, Alessandro, esse amor ágape foi retirado do homem, porque o homem perdeu o seu espírito. O homem é feito de corpo, alma e espírito. E Deus habitava no espírito do homem, mas a Bíblia diz que o homem morreu para com Deus. É interessante porque agora tudo começa a ter um problema. Porque agora, quando Adão come dessa árvore, na vida de Adão entra a semente de Adão, a semente de Satanás, a semente do diabo. E o nome da semente do diabo, daquela fruta, chama iniquidade.
Repete comigo, iniquidade. Iniquidade. Iniquidade significa a independência do homem de Deus. O homem, a partir daquele momento, começou a decidir por você mesmo. E ele começou a viver a sua vida independente de Deus. Porque a iniquidade, a semente, antes só existia a semente de Deus, o Espírito. Mas esse Espírito foi tirado do homem. Esse amor ágape foi tirado do homem. E Satanás colocou a sua semente dentro do homem. A iniquidade. Deu ao homem, na alma do homem. A alma do homem, todos aqui já sabem, é vontade. Repete comigo, a alma do homem, é composta por vontade, pensamentos e emoções. Esses três amores estão conectados com essas três coisas. E agora, o homem é expulso do jardim, ele e a sua esposa. E agora o homem e o mundo, que agora vai se voltar contra ele, começa a tomar decisões dentro desses três amores, por sua vontade, por seus pensamentos e por suas emoções. Porque aquilo que o controlava, a semente de Deus que o controlava, que dava tempero, que dava sabor, que dava alegria de viver, que dava alegria de ver o sol nascer e a lua aparecer, que dava alegria de ver os animais, que dava alegria de ver os filhos. Aquilo que dava alegria ao homem se perdeu, porque o homem comeu do fruto do pecado. E agora, a Bíblia diz que após o homem ser expulso do jardim, Caim mata Abel. Caim mata Abel porque Caim tinha um problema com Deus. Ele foi entregar uma oferta a Deus e Abel também. Caim fez algo que Deus não se agradou, e Caim ficou com muita inveja de Abel, porque Deus se agradou de Abel. Então começou o amor, que era o amor, diga comigo, strong. Era um amor de irmão. Caim era o mais velho, ele tinha que proteger o irmão mais novo, ele tinha que amar, ele tinha que cuidar de Abel. Mas agora o amor strong não tem mais o tempero, não tem mais aquilo que dava sabor. Então Caim pega uma pedra e mata Abel. A Bíblia diz que Abel é expulso. No capítulo 6, os anjos caídos de Satanás, porque ele foi expulso, começam a coabitar com as mulheres na terra e nascem gigantes. E Deus então precisa destruir toda a terra. Por causa do quê? Porque já não havia mais o amor strong dominado pelo amor ágape. Agora, os anjos têm relações sexuais com as mulheres. E agora o amor que era para ser strong era eros, um amor eros, erótico, romântico entre o homem e a mulher, começa agora a ter com animais, começa a coabitar com bichos, com coisas. Perde o controle, porque toda vez que o homem anda pelas suas próprias vontades, fazendo as suas emoções, andando pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, sempre ele vai extrapolar, porque existe um mal dentro dele. Repete comigo, mal. E sabe como é que é o nome desse mal? Se chama concupiscência. O que é a palavra concupiscência? É um desejo deformado ou descontrolado. Deus deu sexo para o homem, mas o homem, por não ter mais o amor ágape sobre o amor eros, então o homem agora se prostitui, o homem estrupa, o homem mata uma criança de 8 dias, o homem abusa de mulheres, de crianças e joga elas como se fosse nada. Por quê? Porque o amor ágape foi tirado do homem. E esse amor que o homem tem agora é um amor que suga, é um amor de segundas intenções, é um amor que não tem mais o tempero de Deus. O amor fileu, que era para ser respeito entre as pessoas. Lá na Torre de Babel, Nimrod escraviza um povo por um propósito. Agora aquilo que deveria ser um para com o outro, agora é eu, sugando o que você tem de melhor para mim. Quando você não pode me dar nada, eu te destaco. Por quê? Porque esse amor entre amigos, entre pessoas, não está mais com o tempero de Deus, o amor ágape de Deus, o amor estronge, aquele amor entre pai e filho. A Bíblia diz que agora o pai se levanta contra o filho contra o pai. A Bíblia diz que Paulo vai dizer a Timóteo que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, vão amar mais a eles do que o mundo, do que as pessoas, e se dando as pessoas, que importa sou eu. Serão detratores,
serão desrespeitadores de pai e mãe, serão inimigos do bem, amantes do mal, amarão mais o mundo do que a Deus. Por quê? Porque agora o pai mantém mais o amor estroncho para com a filha, e quando ele olha a filha, ele cobiça a filha, ele tem prazer com a filha. A mãe não respeita mais o seu filho e manipula a vida dele. Os filhos não honram mais os seus pais e jogam eles em asilos, abandonam eles, não têm coragem de cuidar deles. Porque esses três amores perderam o único amor que é incondicional. Oh, aleluia! O amor de Deus que desce sobre esses três amores, que dá tempero, que dá sabor, que dá vida. Aleluia! Isso foi rolando no mundo por 4.000 anos. Veio a Torre de Babel, aonde surgiu a palavra confusão. Aí veio a Babilônia. A Babilônia, ela criou duas maneiras de reger a terra. Ela criou duas, você pode ver que o mundo inteiro, nós temos 6.000 anos de história humana, segundo as Escrituras. Por 4.000 anos, Alessandra, a história, até hoje, a história é regida por dois impérios. Um império chamado Império das Trevas domina o mundo por duas raízes, chamado Império Religioso. A religião, ela parece ser boa, diga bem, mas ela é mau. E o Império Político parece ser bem, mas é porque é a árvore do bem e do mal. É a árvore do diabo. A religião, ela parece te aproximar de Deus, mas ela te acusa, ela te aponta. Se você não consegue chegar ao nível que eles dizem, eles te abandonam, te excluem, te condenam ao inferno, te mandam para longe. O governo, a política, os governantes, os reis, a maneira de governar, parece ser bom, mas ao ponto que ele é uma maneira de escravizar o povo com seus impostos, com as suas regalias. Por que que isso acontece, irmãos? Porque os três amores humanos perderam o amor ágape. Mas um dia, lá em Belém, um anjo desce do céu e anuncia a uma menina de aproximadamente 16 a 17 anos, que estava chegando o príncipe da paz, o rei dos reis, aquele que vinha da raiz de Jessé, o Senhor Jesus, que é chamado por nome Emanuel. Agora presta atenção, eu preciso de um jovem aqui. Otário, vem suar comigo. É jovem, também barrigudo, mas é jovem. Fica aqui comigo. Presta atenção que eu vou ilustrar, porque eu preciso que você entenda o que acontece na cruz. Então Jesus começa a caminhar 33 anos e meio sobre a terra, mas por 3 anos e meio ele começa a denunciar algumas coisas. O que? Ele começa a dizer ao mundo: olha, sabe o seu amor, Elas? Ele está distorcido, está corrompido, está perdido. Eu quero te dar um amor sobre esse. Então ele começa a restaurar famílias. Como o pastor, um dia ele uma viúva, e essa viúva ia com seu filho que estava no caixão. Então a vida dessa família estava perdida, e entra aí o amor fileu, o amor estronjo, porque Deus olha para aquela mãe e vê as lágrimas dela, e Jesus ressuscita aquele menino, restaurando aquela família, porque é o filho que cuida dos pais. Está comigo ou não? Um dia uma moça foi pega em adultério, e a religião, digo, o império babilônico, religioso, traz aquela moça diante de Jesus, e ele disse: Senhor, a lei de Moisés disse, tem que apedrejar porque foi pego no ato de adultério. Jesus então manifesta o seu amor ágape e diz assim: entre vocês, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. O Senhor estava dizendo: peraí, o amor de vocês, de fileu entre pessoas, entre amigos, está errado. O amor de vocês é justiceiro, o amor de vocês é para matar, é para destruir. Eu vou manifestar o amor de Deus, o amor ágape. Então quem de vocês não tem pecado aí? A Bíblia diz que do mais velho foi soltando as pedras e indo embora. Deus estava denunciando que agora a pessoa de Jesus trouxe para a terra o que ele chama repreendei-vos, porque é chegado o reino dos céus, é chegado um novo governo, é chegado de volta à terra um amor, porque por 4.000 anos esse amor
Bíblia vai dizer, você pode ir comigo em Filipenses? Capítulo 2. Quem era Jesus? Quem era esse homem chamado Emanuel? Jesus Cristo, em hebraico, Yeshua HaMashiach. Quem era ele? Ele era o próprio Deus, encarnado no seu Filho Jesus. Ele era o Espírito Santo. Ele era a encarnação do amor ágape, do amor incondicional. Quem era esse Jesus? É o Deus que se fez carne, para que nós se tornamos o Filho divino, do divino. É o Deus Rei que se fez homem, para que o homem se torne rei. É o Deus que se fez escravo, ou se esvaziou, para que o homem se torne livre e encha do seu espírito. É o Deus que troca de lugar conosco. Repete comigo, que troca de lugar comigo com você. E quando Jesus está na cruz, é isso aí, para ser suave mesmo. Aí, suave, Julião. Tadinho, tem um plano então? Toda vez que ele fica aqui, ele fica suave. Ah, é quente? Presta atenção, esse Deus que habitou em Cristo, a Bíblia vai dizer em Filipenses, presta atenção comigo, versículo 4, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo, repete comigo, a si mesmo, diga ágape. O que é ágape? Um amor incondicional. Ninguém entregou Jesus. Ele se entregou a si? Uau! Fala comigo, a si mesmo. E que sendo a forma de Deus, não tem usurpação, Senhor, mas a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Diga, fazendo-se. E achando na forma de homem, humilhou-se a si. Humilhou-se a si. Ninguém gosta de ser humilhado, mas Jesus se humilhou a si mesmo. Ninguém humilhou Jesus, irmão. Nós precisamos entender isso, por quê? Porque está voltando para a terra aquilo que faltava para a terra. Está voltando para a terra o amor ágape. E o amor ágape não é aquele que humilha, é aquele que se humilha a si mesmo. O amor ágape não é aquele que mata, e não é aquele que leva a outra morte, mas é aquele que se entrega à morte. O amor ágape não é aquele que aponta o pecado, mas é aquele que toma sobre si todos os pecados. A Bíblia diz que ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Uau! E agora o Senhor começa a confrontar o mundo, começa a confrontar o império religioso babilônico, confusão. Como? Na religião nós te matamos porque você errou. No amor ágape eu morro por você, porque você não tem condições de ser perfeito. O único perfeito era Jesus, e ele se entregou a si, e ele tomou sobre si os nossos. E a religião da sua época fica desesperada, como hoje, né? Como quando você fala da graça aqui, os religiosos endemoniam. Por quê? Porque eles querem acusar as pessoas, mas Deus não quer que te acuse. Deus quer destruir o acusador. Não, você não pegou. Deus não te acusa, Ele destrói o acusador. E Ele destrói o acusador, não apontando o acusador, mas morrendo em seu lugar. Por quê? Porque quando Ele morreu no seu lugar, Ele tomou a chave da morte do inferno. Ele pagou o preço de resgate. A Bíblia diz que Ele resgatou. Esse é o amor ágape. E Ele está ali. E nós estamos lá embaixo. E nós precisamos nessa noite dizer ao Senhor: Senhor, dá
Eu preciso compreender como me entregar a si mesmo. E ele continua dizendo, irmãos, olha, ele diz, e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Quando Jesus chega na cruz, aqui, nesse lugar onde está Cristo, começa a acontecer algo sobrenatural. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 1, você pode ir lá comigo rapidamente, volta um pouquinho, 3 folhas. 1:10, 9 e 10. Presta atenção no que está acontecendo nesse exato momento em Cristo. Porque talvez você tenha uma visão de Cristo muito superficial. Você olha para a morte de Jesus, Jesus morreu na cruz, mas aqui aconteceu algo muito grande e poderoso. Porque aqui algo no mundo foi mudado. Algo no cosmos, no espiritual e no natural mudou. A nossa vida foi como, irmão? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. O Covid mudou a vida de todos nós? Mudou ou não? Mudou. E o Covid é desse tamanho. Se um meteoro cai na Terra, vai mudar a vida da humanidade? Jesus é maior que o meteoro. O que Jesus fez é maior do que todas as coisas. Só que nós não temos a percepção. Por quê? Porque os nossos 3 amores estão corrompidos dentro de nós. Os 3 amores estão tão corrompidos dentro de nós que nós não conseguimos compreender o que Deus fez. Olha Efésios capítulo 1, versículo 9, ele diz, descobrindo, diga revelando, mostrando ao mundo, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo, de tornar, repete comigo, de tornar, a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação, na plenitude do tempo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então presta atenção. Vinha daqui para lá, à esquerda, toda a humanidade. E como essa humanidade ia? Destruindo pessoas, matando pessoas. O amor eros, destruidor, abusador, que matava, que destruía. O amor fileu, entre pessoas não tinha mais guerra de reinos contra reinos, escravidão, matava as mulheres, tinha rei que invadia a outra nação, cortava os seios das mulheres para nunca mais amamentar, matava suas crianças, dava em sacrifício. O amor estronge entre pai e mãe. Você já viu, querido, quantos pais vendem as suas filhas para outro rei só para não ter guerra? Por quê? Porque a maldade está no meio. Ele não ama a sua filha, ele não dá vida por ela, mas ele entrega ela para outro rei, e esse rei não ama ela, vai abusar e machucar dela só para ofender o outro rei. Que vida, irmão! Mas quando eles chegam na cruz e encontram Jesus aqui, algo muda. Porque quando Jesus morreu, ele parou esse ciclo de maldade. E agora manifestou aqui o amor ágape, o amor incondicional que eu não mereço, o amor que ele me deu e eu nem amava ele. A Bíblia diz que antes nós o amamos porque ele nos amou primeiro, eu ainda era pecador. Efésios capítulo 2, 1 vai dizer que nós vivíamos em nossos pecados, em nossas concupiscências, e ele nos amou e morreu por nós. Aqui, o amor era se encontra com um amor diferente. O amor fileu se encontra com um amor diferente. O amor esconde se encontra com um amor diferente. E a partir daqui, da ressurreição de Cristo, agora nós podemos tomar decisões. Aqui é diferente. A igreja parece que prega assim, Paulo, está todo mundo preso numa cela, cada um numa cela. Tem um monte de cela. Jesus do lado de fora. E tem alguém que é um pregador de fora dizendo assim, olha, você está preso. Se você aceitar Jesus vai abrir o cadeado para você sair. Foi assim que ensinaram para a gente. Quem aprendeu assim? Você está preso nas algemas do diabo, nas algemas do inferno. E quando você aceitar Jesus, ele vai abrir o cadeado e tirar você. Quem já ouviu isso? Amém. Mas não é verdade. A verdade é a seguinte, olha, Paulo, você já está livre. Você está livre porque você quer. Esse cadeado já foi aberto. Sai daí. É só você crer. Só você viver um novo amor. Não é que você está preso e ele vai abrir o cadeado. Não, ele já te libertou. Você já pode sair daí. Você já está livre. Não há mais algemas. Não há mais cadeado. Não há mais prisão. Ele já te libertou na cruz. E agora o amor ágape dele quer temperar o seu amor. É por isso que aquele que ama a Cristo, segue a Cristo, tem um casamento transformado, tem uma vida transformada. A sua vida é mudada. Por quê? Porque agora tem um novo tempero. Então Cristo, quando se entregou, ele rompeu um ciclo. A Bíblia vai dizer que aquele que peca era escravo do pecado. Nós éramos escravos desse amor.
desse amor eros, com consciência, deformado. Sabe, irmão, talvez você vive ainda algumas dores dentro de você. Talvez você ainda vive umas emoções, umas vontades assim, de ira, de raiva, de ódio. Sabe por quê? Porque ninguém diz para você, você já está solto daí. O amor de Jesus te alcançou. O amor ágape pode agora derramar na sua vida. E você pode tirar toda essa dor, essa raiva, essa ira que está dentro de você para fora. Pastor, mas você não sabe o tanto que eu tenho raiva. Querido, olhe para Cristo. Veja o amor que Ele derramou na cruz. Nós não merecíamos. Se você tem raiva de alguém, você imagina o quanto Deus poderia ter raiva de você. Pelo tanto de pecado que nós já cometemos. E Ele te amou incondicionalmente. Ele não te deu condição para vir para Ele. Ele não disse você. Ele disse só vem. E Ele vai dizer assim, venha com isso. Tá, com seu fardo, porque o meu é leve e suave. Porque Ele quer temperar a sua vida. Ele quer dar sabor para a sua vida. Ele quer dar vida para a sua vida. Ele quer fazer você ver o sol da justiça. Ele quer você contemplando. Como é bom você acordar de manhã e dizer... Sabe, irmão, qual é a alegria do pastor Fábio? É acordar de manhã cedo, olhar e ver minha esposa e meu filho dormindo. Aí eu vou lá e abro a porta, o Beethoven entra para encher as paciências do Caio. Entendeu? Eu vou lá deitar com o Caio. E eu falo, vou trabalhar. Mas eu sei que na minha casa, o amor eros é perfeito. O amor fileu é perfeito. Ele está se aperfeiçoando porque eu estou recebendo o que da cruz Jesus deu. Então, tem algo. A Bíblia diz que tudo, ele diz assim, que na plenitude do tempo, tudo ia convergir. Até convergir. Em Cristo. Então, o amor eros distorcido, quando chega em Cristo, ele precisa ser restaurado. Porque o amor água que agora volta para a vida dessa pessoa. Então, tudo precisa convergir em todo mal. Veio para a cruz, a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você sabe o que é o castigo que nos traz a paz? Eu amei essa explicação de um pastor chamado Red Renner. Ele disse que o castigo que nos traz a paz é mais ou menos assim. Eu sou o irmão mais velho e o Paulo é o irmão mais novo. Mas quem fez a bagunça foi o Paulo. O Paulo subiu na prateleira e quebrou todos os pratos da mamãe. Na hora que a mamãe chegou, como o Paulo é novinho, ela veio e me bateu. E aí ela já me castigou pelo problema. Então o castigo que traz a paz no Paulo veio sobre, e agora o Paulo não pode apanhar mais, porque eu já apanhei. O que está acontecendo? O castigo que nos traz a paz é que nós deveríamos apanhar, nós que deveríamos ir para o inferno, nós que deveríamos ser condenados eternamente. Mas Jesus na cruz recebeu sobre ele todo o pecado. E é o seguinte, a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos perdoa de todo o pecado. Quer dizer que é o que eu cometi, o que eu estou cometendo, o que eu vou cometer já está perdoado em Cristo. Eu só basta acreditar. Por isso que tudo precisa convergir em Cristo, o bem e o mal. O mal, para que quando bate aqui seja julgado, o ímpio. Mas o cristão, quando bate aqui, seja purificado. Por isso que ele é a água, a fonte de água que nos purifica. A cruz tem esse ponto central. Não tem como ir a Cristo se primeiro não passar para a cruz. É por isso que as nossas emoções, agora os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas concupiscências, a semente do diabo que está em nós precisamos morrer para ela, para ir para a cruz. Dizer, Cristo, o Senhor levou sobre ti. E agora, quando eu saio da cruz na ressurreição com Cristo, o meu casamento começa a ter sabor. É quando voltar para casa, é gostoso. Sentar na mesa para almoçar com a família, como é bom. É quando você olha o filho que está nascendo e você sabe que ali é estronge, é sua família. Você não vai usar dele, você não vai entender por quê? Porque o pai não te adotou. Quando eu conheço o amor de Deus sobre a minha vida, então eu começo. Jesus que está mentindo. Eu começo a perceber o quanto convergir em Cristo liberta. A pergunta, vamos dar uma oportunidade? Eu queria fazer isso lá. Obrigado. Tem uma pergunta que não quer se calar. O quanto do amor árabe você tem permitido entrar na sua vida? Pastor, como que eu faço para que lá no meu casamento o amor eros, ele não seja um amor de concupiscência, não seja um amor
descontrolado nem deformado. Como que eu faço para minha relação com os meus irmãos ela não seja uma relação descontrolada e deformada a ponto de eu ferir, de eu magoar, de eu trair, de eu machucar? Como que eu faço para que a relação estronge, que é entre família, ela comece a ser tão saudável e tão bom? Não estou dizendo, irmão, que nós não teremos discussões na família, porque é nas discussões que nós reconhecemos que ainda há iniquidade e ainda há consciência dentro de nós, e aí nós clamamos em Cristo para que o amor dele se derrame sobre nós. É nesse momento de colisão, meu irmão Rosana, é que a gente olha e diz: Deus, derrama sobre nós, derrama sobre nós, derrama sobre nós. Então, o que está acontecendo com a humanidade é que a humanidade, quando que a humanidade, irmã Rosana, irmã Eli, ela vai conseguir compreender o amor? Quando elas virem a cruz. Enquanto não vem para cá, Paulo, não dá para entender. Por quê? Porque a cruz revela algo muito importante, a qual eu preciso explicar. Quando o Senhor Jesus pegou aquela mulher que foi lançada sobre a frente dela, e os sacerdotes religiosos disseram: olha, tem que apedrejar, porque a lei de Moisés diz que tem que tacar pedra até a morte. Jesus diz: quem entre vós não há pecado, atire a primeira pedra. O que o Senhor estava fazendo? O Senhor estava revelando o quanto o amor deles era muito bom. Então a cruz, na cruz, revela duas coisas. Quando Jesus foi preso, Alessandro, quem primeiro julgou Jesus foi Anás e Caifás. O clero religioso, que em vez de dar luz ao povo, dava confusão, Babilônia. E Jesus foi condenado. A Bíblia diz que Jesus foi condenado por dizer que ele era filho de Deus. Para começar. Depois Jesus foi condenado por Herodes e Pôncio Pilato, os dois governadores e prefeitos de Babilônia política. Uma confusão. E condenaram Jesus, porque algumas pessoas diziam que ele era rei dos judeus, mas existia um rei chamado César. E quando Jesus veio para a cruz, o que Jesus disse? A religião de vocês, o amor está tão equivocado que vocês têm capacidade de crucificar o Filho de Deus em cruz. O governo de vocês é tão corrompido que vocês têm capacidade de condenar uma pessoa sem prova concreta. Jesus revela em Cristo, Jesus revela a nossa real situação. Por isso que quando a gente vai para Cristo, meu bem, a gente olha para a gente e vê o quanto a gente é pecador. Mas quando a gente olha para Ele, a gente vê o quanto Ele pode mudar a nossa história. Encontrar Jesus é a luz que reflete as trevas. Eu já falei sobre isso aqui. Pastor, como que eu vivo isso? Conhecendo a Jesus, conhecendo as letras e dizendo: Senhor, revela essas letras no meu coração, conhecendo o que Jesus fez por mim e pela minha família, e o que Jesus vai fazer pelos meus filhos quando eu tomo possível diante dele. Nessa noite, irmãos, a decisão que nós vamos tomar é ir para a cruz. E ir para a cruz é negar a nós mesmos. Ir para a cruz é dizer: Senhor, não queremos viver pelas nossas emoções, nem pelas nossas vontades, porque a minha vontade é matar, é destruir, a minha vontade é trair a esposa, a minha vontade é fazer tudo aquilo que esses amores do mundo querem. Mas Jesus diz assim: não, filho, o sonho que eu tenho para você, mãe, o sonho que eu tenho, a Bíblia vai dizer assim: os meus pensamentos são maiores que os teus, e os meus planos são muito mais altos do que os teus. Então, talvez, antes de você chegar aqui hoje, você que congrega conosco, você já tem vários planos na sua vida. Você deveria olhar para Deus e dizer: Senhor, traga esses planos meus amores deformados dentro de mim, que estão querendo viver junto com os amores
está o teu amor, que tempera o meu amor na minha família, que tempera o meu amor com os meus irmãos, que tempera o meu amor com a minha relação com a minha esposa, com o meu esposo. Porque, irmão, só tem uma solução para esse mundo: nós se encontrarmos na cruz. É quando os governadores de todos os países dizerem assim: existe um rei, e ele se chama Jesus. No milênio, todos vão encontrar a cruz. Todos terão que morrer. Todos terão que dizer a Ele a honra, a glória, o poder, a majestade sobre Ele. O governo é dele, é o amor ágape dele derramado sobre nós. Mas enquanto isso, irmãos, nós precisamos todo dia, lutar contra os nossos amores. Todo dia, irmão, nós precisamos sondar os nossos amores. Como eu estou me relacionando com a minha esposa, como eu estou me relacionando com os meus irmãos, como eu estou me relacionando com os meus amigos. Será que a minha vida tem dado tempero para eles ou não? Porque, irmão, a morte de Jesus fez isso conosco. Eu vivia no mundo das trevas. Eu vivia brigado com meus pais, vivia no mundo machucando mulheres, sendo corrupto. Mas quando eu encontrei Jesus, quando eu tive encontro com Jesus, Ele deu tempero para mim. Então, irmã, quando a senhora também vai para a cruz, que a senhora nega o seu eu, a sua vontade, os seus pensamentos, e a senhora morre, a senhora começa a dar tempero para a sua família. A senhora começa a dar tempero para a sociedade. Você começa a dar tempero. Você faz da vida das pessoas que estão ao seu redor ficar muito mais gostoso. Por isso nós temos que evitar a Cristo. Temos que ir para convergir todo em Cristo. Sermos seguidores de Cristo. Cristo veio para a cruz, tomando sobre si. Lembra do ciclo que eu falei a semana passada? Nós temos o poder de parar um ciclo e abrir outro. O ciclo da morte, podemos abrir o ciclo da vida. O ciclo da vergonha, podemos dar ciclo de vitória. O ciclo de pessoas que estão sofrendo, de pessoas que estão sendo oprimidas, podemos libertar essas pessoas e dizer: olha, a algema já foi aberta faz tempo, sai para fora. Mas para isso eu preciso agora de uma coisa. Eu preciso me entregar. O problema é que em se entregar, nós perdemos o tempo. A Bíblia diz que, sendo Ele Deus, não usurpou ser igual a Deus. O que Deus perdeu, o que esse Cristo perdeu? A glória. Perdeu não, abriu mão. O trono, a coroa, a majestade. E se fez homem. E se humilhou a si mesmo. E se entregou a si. E Ele disse: ninguém tira a vida do Filho do Homem, Ele entrega. O que é isso? É Ele nos ensinando como ir para a cruz. Então, a cruz é a vitória de Jesus. Para a humanidade, o ministério de Jesus se resume a nada. A fama de Jesus se resume a nada. Para o homem que morreu na cruz, é uma vergonha. Para nós, o Evangelho que prega Jesus na cruz e o ressuscita, o poder de Deus. A maior selfie de Jesus é a cruz. A parte mais linda da vida de Jesus, de 33 anos e meio, é a cruz. Porque ali, Ele deu sabor para mim e para você. Ele deu sabor de vida eterna. Ele deu sabor de uma família restaurada. Ele deu sabor de filhos restaurados. Ele deu sabor da esperança do porvir. Esse mundo está cada dia piorando, mas nós estamos sendo conservados do mal do mundo. A esperança para aquele que vai para a cruz. E alguém dessa família precisa primeiro. Quem vai primeiro para a sua família? Quem primeiro vai dizer: não vou viver para mim, eu vou morrer para fazer vida de pessoas felizes, para temperar o Eros, o Fileu e o Steve. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Se você está perto da sua esposa, seu esposo, abrace eles. Abrace seu amigo. Abrace sua amiga. Lembre-se, tem 3 amores que nós precisamos cultivar. E ele precisa ser temperado com o amor de Deus. O amor ágape não faz eu amar só o que é meu, mas faz eu doar o que é meu para que outros encontrem o amor.
sua vida precisa melhorar aqui está ao seu lado. Quando você olha para dentro, que você sonda os 3 amores, o que você quer? Às vezes você vai dizer assim, pastor, ainda falta o amor de Deus dentro de mim. Então, com os olhos fechados e com a luz apagada, eu te convido a pensar em que amor está dentro do teu espírito, dentro do teu coração. Eu te convido a pensar, será que realmente, quando eu vou para a cama da minha esposa, o amor eros que habita ali é temperado com amor ágape? Será que quando eu sento na mesa para almoçar com os meus irmãos, será que realmente o amor escrunche de família habita entre nós? Real. Será que o amor de Deus, o amor incondicional, que não há condição para amar, habita nesse lugar? Será que quando eu estou na faculdade, na academia, me relacionando com amigos, será que realmente é o amor fileiro, derramado, o amor ágape sobre ele? Clamo por ele, querido. Clamo por ele hoje. Clamo por ele. Cada um de vocês, cada um de nós, vamos clamar por ele e dizer, Senhor, precisamos conhecer esse amor. Um amor que não abusa, um amor que não machuca, um amor que não se fere, um amor que não aproveita, que não é corrupto, um amor que não gera morte, não gera tristeza, mas um amor que toma para si, um amor que se humilha a si mesmo, um amor que se entrega a si mesmo, um amor que leva o castigo para que outros não sejam castigados, um amor que se coloca primeiro, um amor que morre, para que o outro possa viver. A doce presença. Existe uma doce presença do Espírito Santo neste lugar, irmão. Você pode liberar esse amor no seu coração agora. Só dizendo para ele, Senhor, venha no meu coração. Venha no meu coração. Deixa eu sentir esse amor. Deus Pai quer te abraçar, irmão. Deus Pai quer te dar uma nova vida. Deus Pai quer te dar uma nova vida. O Deus Pai quer dominar os seus amores com o amor dele. Peça o amor dele por você agora. 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 Diga, Senhor, me abrace. Me abrace, Senhor, me abrace. Me abrace, Senhor, agora. Eu quero sentir o teu amor e o teu abraço. A ponto de todos os amores que habitam em mim serem contaminados pelo teu amor. E a ira, a raiva, o ódio, a tristeza. Senhor, saia de mim agora em nome de Jesus. É meu papaizinho. Diga!
pé por alguns minutinhos, por favor. A nossa casa, ela ministra ceia, a ceia do Senhor para todas as crianças, adultos, visitantes. Pode continuar aí, Cadu. Porque nós compreendemos que a Bíblia diz assim: eu não vim para os santos, mas eu vim para os pecadores. Quem aqui é pecador? Levanta a mão. Eu sou. Quem mais é pecador aqui? Então Jesus veio para nós, amém? Jesus não veio para os santos. Jesus veio para os pecadores. A Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, mas veio para os doentes de espírito. Jesus, a Bíblia diz que o Senhor veio libertar os cativos. Então nós estamos aqui hoje para te servir. Todos vocês. A ceia do Senhor. E o que é a ceia, tá? O que é a ceia? A ceia é o corpo de Cristo. É um pedacinho do corpo de Cristo dentro de cada um de nós. E o sangue é também o sangue que foi derramado pelos nossos pecados. É um pouquinho do sangue de Cristo. É sutil, claro, mas é um pouquinho dentro de cada um de nós. Isso simboliza o quê? Que não há rico, nem não há branco, nem todos somos, porque todos nós comemos do mesmo Cristo. Amém? Não há pecador e nem santo. Todos nós somos iguais. Então a ceia do Senhor é o lugar mais lindo que nós podemos estar. É a mesa. A mesa dos feudais, os pobres não chegaram. Os escravos não chegaram. Mas a mesa de Cristo, todos podem chegar. Pastor, mas o senhor não sabe como eu sou. Também nem quero saber. Eu quero saber o que Cristo falou de você. E Cristo falou de você. E você é importante para Ele. Então, tantas crianças, a Bíblia diz que todo aquele que crê, repete comigo, todo aquele que e confessar, diga confessar. Esse é salvo. Então a salvação não é você frequentar a igreja. A salvação não é você orar muito ou jejuar muito. A salvação é todo que crê. Vamos orar? Coloque a sua mão assim. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu creio, acredito que o Senhor Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, veio em carne, morreu em uma cruz e ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à destra do Pai, é meu Senhor. E hoje, com todos os meus defeitos que tenho e vou ter, todos os meus defeitos e ainda vou ter, eu entrego a minha vida ao Senhor. E hoje, unicamente hoje, para sempre, a minha vida é sua. Te recebo como meu Senhor e Salvador. E nunca mais o Senhor vai sair de mim. Repete comigo: eu creio e confesso em nome do Senhor Jesus. Você pode participar da ceia. Amém? Então, levanta as suas mãos para cá. Faz assim com a sua mão para a gente orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, juntamente com esse diácono que eu vejo, nós consagramos o pão e o vinho, o pão feito do uso natural, o vinho feito do suco de uva. Senhor, e a partir de agora ele está consagrado. Todos nós que participamos juntos, não vamos comer nem antes e depois, vamos esperar que todos sejam servidos, porque nós queremos participar do corpo de Cristo. E a partir de agora somos um em Cristo. Por isso nós entregamos, consagramos essa ação sobre o pão e o vinho, em nome de Jesus. Pode servir toda a igreja. Fique à vontade, irmãos. Todos peguem o pão e o vinho. Todos. Aleluia. Sirva o pão primeiro, tá, irmãos? O pão sempre primeiro, depois o vinho. Participe, querido. Não deixe de participar. Mas espere, não tome agora. Espere para a gente tomar junto, tá? Todos podem participar. Cada batida está chamando teu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue.
Aleluia! Vai aplaudir ele, vai aplaudir. Diga para ele, Senhor, muito obrigado. Tu és o nosso rei. Amém? Passando da longa, avisos. Pode sentar, querido. Sente aí. Sente, a pastora vai dar os avisos e aí eu vou terminar. Amém, queridos? Amém. Amém, queridos? Amém. Achei que você tinha dormido. Vai muita fome, né? Pode ser sentado todos. Queridos, amanhã nós temos algo muito especial aqui na nossa cidade. A pastora Adriana, juntamente com o pastor Wilson, a Guilherme, né, Guilherme? Eles estão aí uma semana ralando, né, programando um clamor aqui na nossa cidade. Amém? Uma concentração profética que vai acontecer amanhã, às 19h30, na Praça dos Imigrantes. Onde é que fica a Praça dos Imigrantes? Do lado do ginásio esporte ali. Bacana, onde sempre nós tivemos uma oração, né? Então, queridos, então quero convocar toda a igreja amanhã. Vamos estar vários pastores aqui na cidade. Nós estaremos juntos levantando um clamor. Amém? E queremos ver a igreja. Ficaremos muito felizes de ter a igreja lá conosco. Nós cremos pela fé que várias igrejas estarão também lá. Vai estar o pastor Maurício, o pastor Messias, o pastor da Assembleia de Deus. Estará o pastor de várias Assembleias de Deus. O apóstolo, não sei se o apóstolo estará amanhã. Não estará amanhã. Enfim, teremos vários pastores lá nessa concentração. Então você é o nosso convidado para, juntos com o corpo de Cristo, nós estaremos orando e intercedendo pelo nosso país. Amém? Então, vamos estar juntos às 19h30. Não perca, guarda esse horário e vamos estar juntos com a igreja. As meninas da dança estarão ministrando lá. A igreja quadrangular estará ministrando a adoração da noite. E os pastores estarão envolvidos com o clamor e a intercessão. Amém? Então vamos estar juntos. Terça-feira nós temos a escola, juntamente com o tabernáculo, às 7 horas, das 7 às 8 é o tabernáculo, e das 8 às 9h30 está sendo a nossa escola, que está sendo tremendo. Você que não está vindo, coma terça-feira para cá, porque está sendo muito edificador sobre a nossa vida. Amém? Então, agora você, terça-feira, estaremos com o mesmo propósito de orando pela nossa nação, pela igreja. Amém? Então, venha fazer parte também da intercessão da igreja. Sobre o domingo, a sua fala. Amém, queridos? Então, deixa eu dar só uma palhinha. É assim, amanhã vai ter esse ato profético, e pela Brasil, não por Bolsonaro, Lula, esquerda, mas é para que Deus faça a sua vontade. Lembrando que o futuro da nossa nação depende, a Bíblia diz que se o povo clamar, então Deus responde. Então nós vamos clamar. Eu vou entender que se você não for lá do lado amanhã, a não ser que seja por um motivo assim, irmão, vida ou morte, eu vou entender que é um motivo muito sério. Porque se você não for, você não ama a sua família. Você não ama a sua família, você não ama o seu futuro, você não ama seus filhos, você não ama sua esposa, você não ama seus bens, você não ama nada. Desculpa, porque é um ato profético onde todas as igrejas foram convidadas. Você que é minha ovelha que está lá. Agora, talvez você vai ter um motivo assim, né? Porque a gente sabe, tem gente que trabalha, tem gente que vai viajar, tem gente... Eu entendo. Mas não, você ficar em casa, dormindo, assistindo novela, vamos para lá para com a gente, clamar. É a nossa força, irmão. Orar pelo meu filho, pelo seu filho. Lembrando, eu não quero que meu filho se torne, na escola, aprenda homossexualismo. Não quero que seja liberado coisas no nosso país que não pode ser liberado. Não quero comer meu cachorro. Não quero. Eu nem vou gato. Porque a Venezuela você não acha cachorro nem gato. Então assim, a gente até ri, porque assim, parece uma coisa tão longe da gente, tanto gato aí, né? Mas lá na Venezuela, um frango, filho, é um salário de um trabalhador de 1 ano e meio. Quem entendeu? Se comer um frango lá, você tem que trabalhar 1 ano e meio juntando, sem gastar, para comprar um frango. Em Cuba, você vende uma vaca no açougue no mercado do governo e compra no açougue do governo 1 quilo de carne. 1 quilo de carne é o preço de um boi. O nosso país quase que chegou nessa onda.
Então chegou a hora da igreja acordarmos. Chegou a hora de nós permitir que o amor haja entre nós e a gente ore pela nossa família, pelos nossos irmãos, pela nossa nação, pelo futuro dos nossos filhos. E depende de nós agora. Qual é o legado que nós, quanto igreja, vamos deixar para eles? É mais ou menos para domingo, uma hora e meia de clamor. Dá para a gente ir. Todos. Eu vou entender que você ama a sua família. Se você não for, tomara, irmão, em nome de Jesus, que seja um motivo assim, cara, extraordinário mesmo. Trabalho, faculdade, alguma coisa assim extremamente importante. E aí eu entendo. Eu entendo. Tá bom, irmão? Amém. No próximo domingo não haverá culto aqui na igreja, mas a metade da igreja estará em Cacoal. Final de semana nós temos o nosso um encontro lá na igreja Centro de Adoração Sameon, que é o Metanoia, é uma conferência, mudança de mentalidade, e nós, muitos da igreja, estaremos lá, quase, eu acho que vai ter quantos carros, filho? 20. Deu quantas pessoas? 24, uns 5, 6. Mais ou menos isso, Alessandra. 24? Então, quase mais a metade da igreja vai estar lá. Então, vai todo mundo chegar muito cansado. Então, domingo não haverá culto aqui na igreja, mas na próxima terça-feira, tudo natural, tá? Mas nesse domingo, vai ter o clamor na próxima segunda? É 3 segunda-feira? Tá, vai ser avisado lá. Porque nós vamos ter culto aqui, né? Sim, mas vai ser avisado lá, né? Amanhã vai avisar lá, certeza. Então tá, amém? Vamos colocar de pé. Sobre a sua cadeira tem um envelope. Você pode estar colocando o seu dízimo e oferta. Lá atrás nós temos a maquininha que a diaconisa Alessandra. Temos também ali o número Pix, se você quiser contribuir com o Pix. Fique à vontade. Tudo que é arrecadado, nós sustentamos a casa. E também enviamos para sustentar pessoas lá, em países perseguidos. Ajudamos pessoas. Então, se você puder contribuir com alegria. Não por necessidade, nem por tristeza, mas com alegria. Amém? Vamos orar? Deus abençoe a galerinha que veio comigo. Obrigado. É nós aí no coração. Estamos juntos. E se você puder jogar uma bênção para lá. E quando vocês quiserem voltar, sejam bem-vindos. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos gratos por esse momento especial. Obrigado. Obrigado pelos irmãos, pelos amigos. Obrigado por essa palavra que fez a gente compreender que sem o teu amor, os nossos amores são falidos, são desculpos. Os nossos amores vão à destruição. Mas quando o seu amor entra nos nossos amores, tudo volta ao estado original da perfeição. E voltaremos para o jardim do Éden, a Nova Jerusalém, aonde ali seremos todos perfeitos em Cristo. Por isso nós abençoamos nossa semana, essa noite maravilhosa, nos deu uma noite de paz, uma semana de vitória, nos deu um ato profético ali amanhã, poderoso, e que nós possamos nos encontrar, não somente agora hoje, mas toda essa semana, para ter comunhão, para ter amor, para ter afeto, para ter lutarmos juntos as nossas guerras. Por isso nós abençoamos que a graça, a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, hoje para todos sempre. Toda a igreja diz? Amém. Quem diz amém?